Olá, povo do Jornal da Record News. Você pode acompanhar também o jornal todos os dias no nosso aplicativo que chama Play Plus. Você baixa aí no seu celular para você nos acompanhar. Nós estamos hoje numa edição especial, 7 horas da noite. Haja vista que você está acompanhando também aqui a edição dos Jogos Pan-Americanos, né? Está tomando aqui uma boa parte, então, da nossa programação da Record News para a gente acompanhar, especialmente, claro, a delegação brasileira. Bom, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, acusou assustado, acordou assustadíssimo hoje. O que aconteceu? A cervejaria Itaigato é o seguinte: os diretores dessa cervejaria chamada Itaigato foram presos injustamente só porque eles desviavam o dinheiro dos impostos e davam para políticos corruptos. Só isso. Por esse motivo, o pessoal foi preso hoje na Operação Lava Jato. Agora, o que o Faísca quer saber é o seguinte: quem é que vai abastecer a geladeira do PGG? O Partido dos Gatos Gatunos. Imagine, por exemplo, uma sexta-feira, sem beber uma cervejinha, por causa de uma coisinha tão pequena, só porque eles estavam roubando o país. O Faísca chegou à conclusão que puseram água no chope do partido dele, o PGG, e proclamam o anti-herói, dizendo o seguinte: não é possível fazer uma coisa dessa contra uma cervejaria. Agora, a pergunta a você é o seguinte: como é que você se sente pagando impostos, enquanto alguns espertinhos sonegam? A sonegação aí foi de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Como é que você se sente? Depois disso, se você conseguir ficar calmo, manda para mim nas redes sociais. Nós temos 3 lives aqui no jornal hoje para você fazer comentários, né, a respeito desse assunto. Tudo bem? Vamos lá. O nosso portal, que é o r7.com, eu ia mostrar para vocês aqui a nossa situação do PAN, mas eu não achei aqui a situação do PAN. Em todo caso, o que nós temos aqui? Bom, olha lá, o Banco Central surpreende e reduz os juros básicos para 6% ao ano. Quanto era? Era 6,5%. Ontem, inclusive, nós trouxemos aqui uma pessoa para explicar com antecedência. E ele disse que ia cair para 6%. Hoje, ontem ele explicou, hoje eu estou sabendo. Ficou mais fácil, então, da gente poder acompanhar aí, né, os acontecimentos. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Então vou repetir: Banco Central reduz juros para 6% ao ano. A polícia encontra Dario Messer, o doleiro dos doleiros, que foi para o Chilindró. Da Bahia, intima Bolsonaro e quer que ele explique a indicação do filho para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Bom, nós estamos então aqui para você poder acompanhar, se acompanha todos os dias aqui conosco, né? A nossa reunião de pauta. Todo dia, é 10 para 5 agora, um pouquinho mais cedo a reunião de pauta. A gente faz essa reunião lá no portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com, ok? E aí você pode então ter uma ideia, né? Pode influenciar naquilo que a gente mostra aqui à noite no jornal. Lembrando mais uma vez que nós estamos hoje agora, são 7h07, 7h07, porque hoje é uma edição especial. Bom, nossa comunicação aqui é no hashtag JRNews. Ok? Você manda aqui para a gente também. E hoje nós temos aqui um desafio, daqueles mais antigos, fazia tempo que a gente não usava, olha lá, que é do Mark Twain, um jornalista americano que viveu no século XIX. Jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. Vou repetir. Jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio. Mas o que é o joio? O jogo são as coisas inéditas, as coisas que ainda não foram noticiadas. Por isso, diz aqui o nosso Mark Twain. O Ministério Público Federal ouviu hoje os índios da aldeia no oeste do Amapá, onde o líder Emira Waiapi, de 62 anos, foi encontrado morto. O Ministério Público declarou que vai exumar o corpo na próxima sexta-feira, logo após o procedimento, vai devolvê-lo para a aldeia. O intuito é investigar a causa da morte e entender melhor os fatos. O povo Waiapi afirma que a morte do líder indígena aconteceu durante uma invasão de garimpeiros na região. Agora o outro lado. A Polícia Federal e o Ministério Público foram até a área e declararam que não identificaram nenhum indício de invasão e nenhuma luta naquela região.
Então seria bom, né, que a gente apurasse os fatos para que a gente pudesse também noticiar corretamente. Vamos lá. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia. Estava em 6,5% e agora está em 6%. Portanto, baixou meio ponto percentual. Ok ou não? Bom, com essa decisão, a taxa caiu para o menor percentual desde 1986. Deixa eu repetir para você. Desde 1976, nunca teve uma taxa de juros tão baixa como a Selic. A Selic está em 6%. Olha, como a gente explicou aqui ontem, adiantamos ontem para você, não mexe com cartão de crédito, não mexe com cheque especial, não vai mexer com a poupança. Vai mexer com quem? Com as pessoas que têm dinheiro aplicado no Tesouro Direto. Essa vai mexer, porque diminuiu a taxa, eles vão render menos. Quem é que vai comemorar com essa queda de meio ponto percentual? O governo federal. Por que razão? Porque a dívida pública, ela é corrigida pela Selic. Se ela vai ser corrigida não por 6,5%, mas por 6%, ele vai economizar juro. Sabe quanto até o final do ano? 30 bilhões de reais. Olha só, derrubar a taxa de juro em meio ponto percentual faz com que a dívida caia 30 bilhões de reais. Isso tem importância na macroeconomia da taxa de juros. Bom, a Polícia Federal cumpriu hoje 6 mandatos, meia dúzia de mandatos, mais uma fase da Operação Lava Jato. Entre os alvos está o presidente do Grupo Petrópolis. Petrópolis é o dono da cervejaria Itaipava, que o Faísca falou na abertura. Mas até agora o homem não foi encontrado. Ele sumiu. A suspeita é que ao invés de tomar uma cervejinha, ele na verdade tenha tomado o chá do sumiço. Mas a gente precisa entender o caso e você vê aqui no texto do Felipe Leme. Inteira trabalharem juntas? Será que queriam construir uma torre de latinhas de cerveja? Ou produzir uma cerveja com o que há de mais novo na engenharia? Para o Ministério Público Federal, não é nada disso. Eles queriam mesmo enriquecer de maneira ilícita. Como é que é? Segundo as investigações do MPF, o Grupo Petrópolis, dono da cerveja Itaipava, e a Odebrecht atuaram juntas para lavar dinheiro no exterior e pagar propina para políticos brasileiros. As suspeitas são de que Walter Faria, dono do grupo, junto com a empreiteira, lavou centenas de milhões de reais. Lava outra, lava uma mão. Só na Suíça havia ao menos 38 contas relacionadas a Walter Faria. Uma delas, inclusive, recebeu quase 20 milhões de dólares da Odebrecht durante as eleições de 2014. Em delações premiadas, executivos da empreiteira disseram que usavam o Grupo Petrópolis para arrecadar dinheiro vivo e, em seguida, repassar para os políticos por meio de doação de campanha. Os procuradores da Lava Jato calcularam que a fabricante de cerveja disponibilizou 208 milhões de reais em espécie à Odebrecht no Brasil entre junho de 2007 e fevereiro de 2011. Isso mesmo que você ouviu, 208 milhões de reais. Além disso, entre 2008 e 2014, repassou mais de 120 milhões de reais para políticos, com a justificativa de que o dinheiro seria para a campanha eleitoral. Em 2015, o Senado permitiu que as pessoas trouxessem para o Brasil dinheiro que tinham no exterior, sem sofrer sanções penais. Walter Faria tentou aproveitar o bonde. Começou a declarar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em bens. No meio estava a quantia vinda do exterior. Em 2018, ele tentou repatriar 185 milhões de reais para investir no Brasil, mas não conseguiu, já que a grana tinha origem supostamente em esquemas de corrupção. E assim acabou a história de um cervejeiro e engenheiro. Mas que coisa, não? Isso é inacreditável. Nós somos um país inacreditável. Outra coisa, você viu, mais 120 milhões dados para a polícia. Se você somar tudo, imagine quanta grana foi tirada dos impostos, foi roubada dos impostos para poder passar. Porque isso aí é sonegação, é aquele dinheiro que falta na escola, falta na posto de saúde, falta na educação, falta no saneamento básico. Agora, só para você entender o que fazia, nós vamos colocar aqui um gráfico.
rapidamente para explicar para você, nessa telona, só para você ter uma ideia como é que funcionava isso aqui. Funcionava assim, olha, aqui está a cervejaria. Vamos supor o seguinte, aqui eles estão fabricando cerveja. A cerveja saía por aqui, ó, certo? E quando ela chegava aqui, colocava na garrafinha. Então ela pagava imposto. Porque aqui tinha um medidor, né? Tinha um medidor de cerveja. Então tudo que saía por aqui, tudo bem, saía com nota fiscal, tudo bem. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram um encanamento paralelo. Aí saía por aqui e não pagava imposto. Então aqui saía, engarrafava, eles vendiam sem nota, sem coisa nenhuma, ou com nota falsa, e recebiam essa grana. Só que a empresa começou a acumular uma quantidade muito grande de dinheiro e ela não podia explicar. Como é que ela vai explicar esse dinheiro aqui se ela não pagou esse imposto? Então eles se associaram ao Odebrecht e abriram uma quantidade de contas na Suíça e essa grana aqui que eles tiraram do imposto, que eles sonegaram, eles mandaram para a Suíça para as contas da Odebrecht. E lá na Odebrecht, segundo seus diretores que fizeram delação premiada, eles faziam voltar a grana para o Brasil e essa grana, falou em 120 milhões agora, ela era distribuída entre os... Deu para entender ou não? Portanto, quer dizer, essa história é antiga que a Receita Federal estava de olho nas cervejarias. Não é a primeira, há uma outra aqui em São Paulo que eles tiveram que colocar também medidor. Porque o caminhão ia e voltava com a mesma nota fiscal e não pagava imposto. Aqui ele foi mais genial, o dono aí da Itaipava. Ele colocou um encanamento paralelo para colocar toda a cerveja aqui e outros produtos e não pagar imposto e mandar para o exterior. Tá certo ou não? Agora, para você ter uma ideia da importância que isso tem, dá uma olhadinha na quantidade de dinheiro que é sonegado. Isso aqui é o sonegômetro, que é... A gente tem o impostômetro e o sonegômetro. Olha só a quantidade de dinheiro que poderia estar no cofre público para educação, saúde, que eu falei para você, não está. Porque os espertos desse país, aqui é um país esperto, não é? Eles, então, sonegaram até agora 363 bilhões 790 milhões de reais de imposto. Dá para entender isso ou não? Agora eu pergunto para você o seguinte. Deixa de declarar uma coisinha pequenininha no seu imposto de renda. Você vai cair na malha fina e você vai ter uma dor de cabeça violenta ali de multa e tudo mais. Agora, o cidadão consegue tirar do país mais de R$1 bilhão e ninguém vê. A pergunta é a seguinte. Cadê o COAF? Não, mas o COAF tem aquele negócio lá com o Dias Toffoli. Não. Desculpa. Essa grana não saiu por banco. Ok? Isso saiu em espécie. Então, foi trocada por dólar e o doleiro jogou na Suíça, jogou no bolso da Odebrecht e depois voltou para o bolso de alguns políticos brasileiros. Não é genial? Nós somos realmente de uma criatividade maravilhosa. Bom, a Lava Jato, que deflagrou hoje mais uma operação para prender o presidente do grupo, está aí, acabei de falar para você, da cervejaria. O grupo teria atuado junto com a Odebrecht para lavar dinheiro no exterior e pagar propina para políticos brasileiros. Eu pergunto para você o seguinte, como é que você se sente pagando impostos enquanto muitas empresas como essa sonegam? Manda aqui a sua mensagem para mim agora, para o nosso primeira live dentro do jornal.